Olá, estamos iniciando a nossa entrevista da semana. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Júlio César Ferreira de Mello e o nosso assunto é segurança jurídica. Vamos então à primeira questão. O que é insegurança jurídica e a sua importância no mundo jurídico? Olha, a insegurança jurídica é quando basicamente a sociedade ou os empresários, setores, não sabem exatamente qual o rumo que uma decisão judicial vai levar. Isso gera como consequência uma insegurança no campo jurídico, político. Ou seja, o que vai acontecer, de que forma que aquele tribunal vai julgar determinado assunto. Isso realmente é muito preocupante e tem gerado inúmeras discussões sobre o tema. Se existe uma interpretação das leis, onde fica exatamente a segurança jurídica? Bom, conforme a gente tinha dito na pergunta antecedente, é muito difícil a gente conseguir uma unanimidade de decisões. Juízes são seres humanos, e cada um tem a sua perspectiva, a sua forma de ver a vida e de encarar as coisas. Quando nós tratamos do tema ativismo judicial, aí sim, que nas palavras de Barroso é, aspas, uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e alcance, nós temos que ter em mente duas coisas que, no meu entender, são muito importantes. A primeira é a decisão do juízo singular, do juízo de primeiro grau. Essa decisão, ela é uma decisão isolada, ela é tomada apenas por uma única pessoa. Quando essa decisão é tomada por um colegiado, e vamos aqui falar do Supremo, que tem feito isso a partir de 88 e da emenda 407, se não me falha a memória, de onde surgiu a súmula vinculante, de lá para cá o próprio Supremo tem agido de forma proativa. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje, o Supremo deliberou e não apenas autorizou, como os cartórios de registro civil, por orientação do CNJ, estão procedendo dessa forma. Então, isso a gente chama de ativismo. O que nós temos que tomar cuidado, e essa discussão não vai terminar, é porque nessa seara o juiz acaba invadindo a competência de outros poderes, principalmente o poder legislativo, que é o poder competente para legislar. Quando isso acontece, o juiz pode provocar uma sensação de insegurança na sociedade e na própria relação de comércio. O empresário, por exemplo, que pretende investir em um determinado país, o que é que ele costuma fazer? A primeira coisa que ele faz é de que forma que o judiciário trabalha e age naquele país. Existe coerência nas suas decisões, ou não existe? Então isso é muito importante. No que diz respeito à própria sociedade, e aí eu trago esse assunto para a área penal, que é a minha área, eu sempre digo que o juiz ele deve ser previsível. Tem que haver previsibilidade na área penal, por exemplo. As pessoas têm que saber que determinado juiz julga daquela forma para A, B, C ou D, não interessando opção sexual, opção por credo religioso, político, nada. Quer dizer, a decisão será aquela. A partir do momento em que a pessoa deixa de agir, o juiz ou o tribunal, com certa previsibilidade, isso pode gerar, sim, uma insegurança jurídica, principalmente da população que espera do judiciário uma condução, uma resposta mais equilibrada para os seus anseios. Desembargador, a súmula, o senhor acaba de falar dela, a súmula vinculante,
ela é útil em que sentido nesta questão aqui da segurança jurídica? Gerou na época e ainda gera uma grande discussão no que diz respeito a se formalizar essa súmula vinculante e até que ponto ela pode ou não ser útil. Eu vou citar um exemplo aqui agora. Uso de algema. É uma crítica que todos nós, inclusive eu, faço. Porque, no meu entender, isso não é tema para uma súmula vinculante. Porque a súmula vinculante nada mais deveria fazer do que reunir julgamentos sobre o mesmo tema de um tribunal do STF de uma forma pacífica para determinar que os juízes e tribunais inferiores ao Supremo, decidam daquela maneira. Então, na área previdenciária, isso é muito comum. Agora, no processo penal, no direito penal, eu acho um risco muito grande. Essa súmula vinculante, ela gerou uma série de problemas no país inteiro. Por quê? Porque você não pode, eu entendo assim, eu, Júlio Melo, entendo que você não pode estipular como regra básica o que um juiz tem que fazer em São Miguel do Oeste, o que um juiz tem que fazer em Santa Catarina, o que um tribunal tem que fazer em São Paulo. Então, a súmula vinculante, ela tem sim um aspecto positivo e interessante, no sentido de fazer com que o judiciário, a partir de uma determinação do Supremo, passe a julgar conforme o Supremo tem entendido reiteradas vezes durante anos. Então você tem a súmula vinculante para garantia, inclusive para dar garantia ao jurisdicionado, para que cada juiz não fique criando a sua norma. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com a confecção de uma súmula vinculante e de que forma o próprio judiciário vai usar aquela súmula no dia a dia das pessoas. Desembargador, vamos fazer um pequeno intervalo, 30 segundos é rápido, para a gente voltar a conversar sobre segurança jurídica. Este é o assunto desta entrevista com o desembargador Júlio César de Mello. Voltamos já já. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Ok, voltamos com a entrevista desta semana, conversando com o desembargador Júlio César Ferreira de Mello sobre o tema segurança jurídica. O senhor falou do ativismo, do ativismo judicial. Como conciliar essas duas questões, o ativismo judicial e a segurança jurídica? O ativismo, vou citar mais um exemplo aqui, porque fica mais fácil das pessoas que estão nos ouvindo entenderem um pouco melhor. A questão dos remédios. O que é que o cidadão faz muitas vezes? O Estado não concede aquele tipo de remédio, o cidadão ingressa com uma ação na Justiça solicitando que o Poder Judiciário determine que o Poder Executivo forneça determinado medicamento. Qual o ponto positivo disso? Obrigar o Estado a fornecer um medicamento para salvar a vida de uma pessoa. Qual o ponto negativo que se levanta? O fato de você tirar, por exemplo, da fila do SUS, alguém que precisa daquele remédio, como ele não ingressou com uma ação judicial, ele perde o seu direito. Nós temos outro problema também, que se discute agora. Nós temos um produto não genérico e um produto genérico. Alguns juízes acertadamente estão negando
o fornecimento de medicamento quando exista um produto genérico. Então, é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado para que a gente não desfalque o poder executivo, não haja uma interferência indevida, né, na forma de gerir a coisa pública, e que também o juiz não passe a ser legislador, cuja competência, né, é do poder legislativo. É claro que você me pergunta, e eu entendo bem, na lacuna da lei o que deve ser feito. O legislador não legisla como deveria, né, ou não faz a norma como teria que ter feito. Aí eu parto para os fundamentos da política jurídica ou política do direito no Brasil, muito bem trabalhado por Oswaldo Ferreira de Mello, em que ele afirma, né, que compete ao juiz, ao julgador, né, aplicar o direito que deva ser. Ou seja, sempre que o juiz ou o tribunal sentir que a lei que ele possui ela é injusta, ela é inconstitucional, ele deve extirpar e aplicar o direito, né, que deve ser. Agora, com muito cuidado, né? Voltando outra vez, né, ao que foi dito anteriormente, o juiz não é legislador. Ele não possui a competência constitucional de legislar. Isso é um problema, né, afeto ao poder legislativo. A segurança jurídica, ela garante a existência da justiça? Não, nem sempre. Nem sempre. A segurança jurídica, né, no meu entender, nada mais é do que o judiciário respeitar a legislação. Isso é a segurança jurídica. Legislação diz que tal ato tem que ser feito desta forma, o judiciário vai dizer que, segundo a lei, né, aquele ato é ou não válido. Isso chama segurança jurídica. No entanto, nem toda legislação emanada do poder legislativo é ou será uma lei útil, uma lei boa ou uma lei constitucional. Se ela for inconstitucional, se ela não atender ao reclamo da sociedade, ela deve ser revista, sim, pelo judiciário. Aí esse papel nós temos que ter, sem nenhum problema. O que o judiciário não pode é criar uma norma, quando já exista uma outra norma, né, que é considerada uma norma, uma boa norma, né, se é que se pode falar dessa maneira, né, e criar alguma outra norma substituindo aquela, né, em detrimento da competência que é do poder legislativo e não do judiciário. Nós teríamos a competência mais para interpretar aquela norma, né, ou no vácuo, e com muito cuidado, e aí eu ponho entre aspas, legislar. Desembargador, uma pergunta final e uma provocação. Nós falamos muito aqui do executivo, do legislativo, que muitas vezes interferem em leis não adequadas à segurança jurídica. Mas o judiciário, ele pode gerar a insegurança jurídica? Pode, com uma decisão, com tomadas de decisões antagônicas, né? Decide algo hoje, decide algo amanhã sobre o mesmo fato, né? Depois de 2 meses rediscute aquilo e eu entendo por que a ministra Carmen Lúcia, vamos voltar à esfera penal, né? O porquê que ela não quis levar a julgamento o habeas corpus, porque havia uma decisão, né, de 2 anos do próprio Supremo determinando que as condenações em 2º grau, esgotado todos os recursos no 2º grau, tem que ser cumprida. Isso é uma decisão do Supremo. Por que rediscutir isso em menos de 2 anos? No meu entender, isso causa insegurança jurídica, sim. Causa. Porque a regra será mudada agora? Quer dizer, passados menos, né, de 2 anos, altera a regra? E aí? Né, daqui a 2 anos, altera outra vez? Volta atrás outra vez? Né, daqui a 4 anos, não. Agora volta a regra que nós havíamos
decidido há 6 anos atrás e fica assim. Então gera sim, isso gera insegurança. O próprio judiciário pode gerar essa insegurança entre a população e, inclusive, né, entre as próprias pessoas, entre os juízes, né, que terão que julgar, terão que aplicar a lei, né, após esse julgamento. Como fica até o dia 4? As centenas de pessoas, né, que eu condenei, que a nossa Câmara Criminal condenou e determinou a aplicação, o cumprimento dessa pena, como é que fica? Vale, não vale? Volta atrás, né, não volta atrás? De que forma nós vamos agir? Hoje, né, eu, por exemplo, né, não tenho segurança, né, do que vai acontecer, não sei. Não sei. Hoje nós agimos aqui dentro de uma forma. O que vai acontecer na semana que vem, ou, né, daqui a 2 semanas, eu não sei. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Muito bem, este foi o nosso papo, a entrevista da semana. Desta vez trouxemos o desembargador Júlio César Ferreira de Mello e o tema foi a segurança jurídica. Nós voltamos na semana que vem com a entrevista da semana aqui no TJSC Rádio. Até lá!